Boa noite, pessoal. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. Então, boa noite, seja bem-vindo. Hoje a gente tem um tema bem legal para conversar. Então, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica, com uma dúvida bem comum que aparece quando a gente pensa no paciente internado. Tamires, meu paciente tá internado, foi entubado, tô indo no estágio, o que que eu faço? O que que eu faço primeiro? Como eu escolho o jeito que o meu paciente respira? Então, uma dúvida bem comum que eu recebi depois da jornada, da nossa jornada fisioterapeuta de UTI foi: o que que eu faço primeiro com o meu paciente no ventilador mecânico? Como eu escolho a maneira dele respirar. Então, o tema do nosso encontro de hoje é como escolher a modalidade ventilatória correta do paciente, ou seja, como escolher a maneira que o seu paciente vai respirar, que o seu paciente vai estar conectado ao ventilador mecânico. Então, boa noite. Cris é marcando presença, que legal, tô feliz que você tá por aqui. Então, vamos lá tirar essa dúvida, que é uma dúvida bem comum. Não tem como a gente pensar em trabalhar na UTI sem dominar a ventilação mecânica. Então, mostrei para vocês nessa jornada que dominar a ventilação mecânica é imprescindível para a gente trabalhar na UTI. Por que, Tamires, eu tenho que saber ventilação mecânica para trabalhar na UTI? Porque somente na UTI o nosso paciente vai ter a oportunidade de ter uma ajuda para respirar, que é o ventilador mecânico. Então, somente na UTI ele vai ter essa ajuda, esse suporte ventilatório, ou na UTI ou no pronto-socorro. No pronto-socorro, o paciente passa mal, vai para o pronto-socorro. Se ele é entubado ali no pronto-socorro, ele fica um tempo no pronto-socorro até que a vaga dele da UTI chegue. Então, isso é rápido. Até um dia, no máximo, o paciente sai do pronto-socorro e ele vai para a UTI. Então, não tem como a gente pensar em fisioterapia na UTI, fisioterapia respiratória, sem pensar no ventilador mecânico. E o ventilador mecânico não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele é nosso aliado, porque junto ao nosso conhecimento, a gente vai escolher como o paciente vai respirar. Então, isso é importante. E aí, existe uma dúvida bem importante que é assim: Tamires, mas como eu escolho como o meu paciente respira? Porque você, fisioterapeuta, você, estudante de fisioterapia, que vai determinar a maneira que o seu paciente vai respirar. Ele sozinho não vai conseguir determinar isso, porque ele está no momento de fragilidade, no momento que ele precisa desse suporte respiratório, precisa que você escolha por ele a maneira dele respirar. Então, a gente viu na nossa jornada que existem 3 maneiras do paciente receber o suporte do ventilador mecânico, que são essas 3 maneiras que eu coloquei a foto para te ajudar, que são as modalidades ventilatórias. A modalidade ventilatória é como você, fisioterapeuta, vai escolher que o seu paciente respire. Então, você vai escolher se você vai controlar todos os parâmetros durante o ciclo respiratório dele, ou se ele também vai ser protagonista da respiração dele. Como que a gente escolhe a modalidade ventilatória, Tamires? Existem 3 modalidades ventilatórias quando a gente trabalha na UTI para escolher para o paciente. Independente da marca do ventilador, independente de qual UTI você está, se é uma UTI da cardio, se é uma UTI da neuro, essas modalidades, como vai ser controlada a respiração do seu paciente, sempre vai estar lá. Quais são essas modalidades ventilatórias? São essas dessa imagem do ventilador mecânico, o ventilador real que eu trago para vocês, uma foto minha, que são modalidades controladas, assistido controladas ou espontâneos. Então aqui, ó, quando você olha nessa imagem, tá a luz acesa do ventilador, o primeiro é controlado. E daí quando você clica no botão na modalidade controlada, o ventilador vai te perguntar: já que você vai controlar a respiração do seu paciente na UTI, você vai escolher volume controlado
ou pressão controlada. Então você vai lá e clica conforme essa imagem e o ventilador vai te ajudar com os parâmetros ventilatórios. Então, escolher a modalidade do paciente é escolher como o seu paciente vai respirar. O que você vai controlar por ele, você vai fazer por ele, exclusivamente para ele respirar. Então, é o primeiro passo. Escolher a modalidade ventilatória é o primeiro passo para você conseguir entender a ventilação mecânica, para você conseguir fazer o que é certo pelo seu paciente. Porque uma vez que você escolhe a modalidade ventilatória, a máquina vai te dar vários parâmetros e várias maneiras de você ajudar o seu paciente a respirar. Olha que legal, então esse é o primeiro passo, a primeira coisa que você vai lá escolher no paciente é essa. Por isso que na live de ontem eu te mostrei como entender a tela do ventilador. O número 1, que é o número didático que eu mostro dentro do Simplificando, é justamente a modalidade ventilatória. Uma vez que você clica, igual esse botão, eu fui lá, cliquei em controlado e cliquei em volume controlado. Uma vez que você clica, pumba, ativa o botão, todos os parâmetros vão aparecer para te ajudar. Eu escolhi esse ventilador, o Newport, por quê? É um ventilador que eu manuseio, porque ele, você consegue ver a nomenclatura. Mas, Tamires, neste ventilador está escrito assim, olhem a imagem, A/C MV. Não estou entendendo o que é isso. É a modalidade controlada, A/C, assistido controlado. Então, toda vez que você for escolher como o seu paciente vai respirar e você julgar que ele precisa de muita ajuda na modalidade controlada, ele vai estar com essa carinha. Mas e se for outro ventilador? Outro ventilador não vai mudar, também vai estar lá esse botão. Pode ser somente que ele esteja o botão mais acima, o botão mais abaixo, assim como o meu celular e o seu. Então hoje o meu celular, eu desligo lá em cima, né? Eu clico no botão de ligar e desligar em cima. Pode ser que o seu celular, você ligue e desligue atrás, mas a função, o botão de ligar e desligar tá lá, independente da marca do celular. Então essa maneira simplificada é o passo a passo dentro do Simplificando. E você, fisioterapeuta, vai controlar como o seu paciente vai respirar. Imagina a nossa responsabilidade de controlar isso por ele. E é a primeira coisa que a gente se desespera. Nossa, eu vou colocar FO2, eu vou colocar a PIP, eu vou colocar um monte de parâmetro. Tá bom, mas baseado no quê? Seu paciente precisa? Como você chegou naquele número? Será que aquele número não vai piorar a função do seu paciente? Então, tudo tem um porquê. E não precisa ser difícil esse porquê. Então, eu trouxe para vocês essa imagem, na verdade, até um vídeo do ventilador do meu paciente. Eu congelei a imagem, porque senão ia travar. Olha que legal. No ventilador mecânico, então, você vai clicar e vai ver a modalidade, modo. Como você quer que ele respire? Controlado, AC, assistido controlado. SMV, que é uma modalidade que a gente não utiliza mais. E, por último, espontâneo. O ventilador, ele tenta até ser didático para te ajudar. Olha que legal, ele coloca primeiro controlado, depois o assistido controlado e por último espontâneo, como se fossem as fases que o seu paciente passa. Por quê? Quando o meu paciente na UTI precisa de uma ventilação controlada, eu quero trabalhar na UTI, mas eu tenho medo do ventilador mecânico, eu ainda não me sinto seguro. Qual paciente seu vai precisar desta modalidade controlada, igual eu coloquei? Pacientes que acabaram de ser entubados, então pacientes que naquele momento, por uma falta de ar, por uma insuficiência respiratória, foram entubados, certo? Estão numa condição aguda da doença, ou aqueles pacientes que estão muito graves, ainda não estão melhorando, a clínica dele ainda não melhorou, os exames ainda estão ruins, a gasometria não tá boa, o raio-x não tá bom. Pacientes que você vai clicar na modalidade controlada e você, fisioterapeuta, vai controlar, vai segurar todos os parâmetros. Você vai controlar tudo como ele respira. Você vai controlar a ciclagem, você vai controlar o disparo, como o ar vai ser entregue, como ele vai respirar. Tudo vai estar no seu controle. Então, quando a gente quer trabalhar na UTI, uma das coisas para fazer com que a gente se torne seguro é ter essa visão. Vamos pensar,
Se você vai atender 10 pacientes, né, que por lei a gente atende até 10. Dos 10 pacientes, 5 estão entubados, certo? Então você está recebendo o seu plantão, 5 pacientes estão entubados. E daí você bate o olho nas telas dos ventiladores e você vê que o paciente A está na modalidade controlada. O paciente B, do lado dele, está na modalidade espontâneo. Você saber o que cada modalidade representa, como o paciente está respirando incontrolado e como ele está respirando espontâneo, você já consegue programar até o seu atendimento. Porque a demanda e os cuidados que um paciente incontrolado, de repente muito grave, com os exames ruins, vai ter, é diferente de um paciente espontâneo, que já está em desmame ventilatório, pode ser que seja extubado aquele dia, então você tire ele da ventilação mecânica. Isso você consegue ter um olhar mais assim dinâmico, de bater o olho na tela dos ventiladores, receber o seu plantão e entender. Porque uma vez que você entende que a modalidade ventilatória controlada, você ainda está segurando os parâmetros do paciente e controlando, ele não vai ser estubado, ele precisa mudar para a modalidade espontânea, então você entende que aquilo tem um tempo. Agora você chegou no seu plantão, viu o paciente em espontâneo, certo? Você já sabe que a dinâmica da terapia com aquele paciente é diferente. Será que ele vai estar pronto para ser estubado? Será que os exames já saíram? Será que você já mobilizou esse paciente, já tirou ele do leito? Então você vê como que entender a modalidade ventilatória é o primeiro passo para você começar a dominar a ventilação mecânica. Porque modalidade ventilatória significa saber como o seu paciente vai respirar. Então, nossa, mas que palavra difícil, modalidade, por que é tão assim? Vamos pensar nas Olimpíadas, certo? Nas Olimpíadas a gente tem as modalidades olímpicas. Então, natação, futebol, o skate, que agora é uma modalidade olímpica. Por quê? Se eu sei que o skate é uma modalidade, o skate vai ter um conjunto de regras para ele, porque ele está nesta modalidade. Futebol é uma outra modalidade, então futebol tem as regras do futebol. Mas, Tamires, o que isso tem a ver com ventilação mecânica? Se eu sei que meu paciente está numa modalidade controlada, existirão as regras da modalidade controlada. Se eu sei que ele está no espontâneo, vão existir as regras do espontâneo e assim sucessivamente. Então, entender modalidade ventilatória é fundamental, é o primeiro passo para você saber qual parâmetro ventilatório você vai dar para o paciente, por que você está dando aquele parâmetro. E isso vai te dando mais segurança para trabalhar na UTI. Você não vai pegar um plantão com medo de alguma coisa inesperada acontecer. Você não vai, de repente, um paciente piorar e você vai falar, nossa, mas eu nem sabia que ele estava tão grave assim. Não, pela modalidade ventilatória, junto com os parâmetros, você consegue pensar e consegue se organizar e ir se sentindo mais seguro para atender qualquer paciente na UTI, não ter o medo de atender qualquer paciente. O que acontece? Normalmente na faculdade, a fisioterapia há muitos anos atrás estava mais correlacionada com a ortopedia. Então a gente conhecia, quebrei o braço, uma familiar quebrou o braço, vai fazer fisioterapia, vai engessar, vai fazer fisioterapia. Então a gente se acostumou com pacientes que chegam até nós, nos nossos ambulatórios, nas nossas enfermarias, nas nossas clínicas, nas nossas neuros. O paciente sai da casa dele, vai até você para ser atendido. Então tá tudo bem, você vai lá, toma um café com o paciente, você pergunta como foi o dia dele, faz tua terapia, tá tudo bem. Na UTI, o paciente já tá lá, deitado, te esperando. Então você chega na UTI, os pacientes estão lá todos já internados, hospitalizados, e você chega no ambiente, naquele plantão. Então a dinâmica ela é um pouco diferente, né? O paciente não tem um horário marcado com você. Então na ortopedia, por exemplo, na neuro, você sabe que 2 horas você vai atender a paciente Tamires, 3 horas você vai atender o paciente João, 4 horas você tem a sua agenda. Na UTI não. Na UTI você chega, você recebe um plantão,
você tem seus pacientes para serem atendidos, até 10 por lei, e você vai ter que determinar quem você vai atender primeiro, qual é mais urgente, qual terapia vai te demandar mais tempo. Você não vai falar assim, eu vou atender a paciente Tamires das 2 às 3, meu plantão até às 7, das 3 às 4 atendo fulano. É mais difícil. Então, a gente consegue programar isso, chegando em casa tranquilo, sabendo que tudo o que precisava ser feito por todos os pacientes foram feitos. Então, programar o seu plantão para trabalhar na UTI é um passo que, uma vez que você tem um conhecimento de ventilação mecânica, te dá mais segurança para trabalhar, te dá mais tranquilidade, sem o medo daquelas intercorrências. Mesmo que aconteça intercorrências, que vai acontecer numa UTI, você não deixa de atender o seu paciente. Entender as modalidades ventilatórias, como nesta imagem, saber as modalidades, te dá um panorama de como seus pacientes estão. Então, se o paciente João está na modalidade controlada, você já entende qual momento ele está. Então, será que o seu João está preparado para ir no espontâneo? Inclusive, você recebe plantão, olha, quantos dias ele está na modalidade controlada? Não tem nenhuma gasometria nova? Será que não perdemos alguma coisa com esse paciente? Não, o paciente está muito ruim ainda, os exames estão ruins, é um paciente COVID, de repente, que a doença sabota bastante, então tudo bem. Aquele paciente incontrolado, você já sabe como vai ser sua dinâmica de atendimento. Mas saber que o paciente do lado, seu paciente B, seu João, está no espontâneo, você sabe que a sua dinâmica de terapia para tirar ele da ventilação mecânica é mais forte. Então, você vai estimular mais, fazer mais exercício com esse paciente, pôr ele na poltrona, pôr ele de pé mesmo que entubado, para ele sair do ventilador mecânico. Então, entender as modalidades ventilatórias te deixa mais seguro, sem o medo de alguma coisa inesperada acontecer na UTI e você não se sentir capaz de saber o que fazer pelo paciente. Então, você bate o olho na tela do ventilador, olha a modalidade ventilatória e consegue programar o seu atendimento. Tá vendo que legal? Como uma coisa simples da ventilação mecânica, um botão, literalmente um botão que a gente clica, que é este aqui da imagem, muda tudo. Muda como o paciente vai respirar, quais são os próximos passos desse paciente e você vai se sentindo cada vez mais capaz, cada vez mais seguro de atender. Tamires, essa segurança só vem se eu atender trilhões de pacientes, se eu der milhões de plantões, se eu tiver 10 anos de experiência em UTI? Não. Por quê? A segurança, ela vai ser controlada e programada, aprendizada. Quando a gente pensa em ser seguro para trabalhar na UTI, ser seguro é uma habilidade, certo? Ninguém nasce seguro. É uma habilidade que a gente vai construindo profissionalmente. Para que nós sejamos seguros e sabemos o que fazer na ventilação mecânica do nosso paciente, a gente precisa de 3 pilares. Primeiro, ser fisioterapeuta, porque senão você não consegue. Segundo, ter o conhecimento, então ter o conhecimento de ventilação mecânica e da avaliação correta do seu paciente vai te dar segurança, porque você vai saber o que fazer por ele, sem medo de apertar um botão e explodir a máquina, acontecer alguma coisa que você não contava. E a terceira coisa é desenvolver um raciocínio clínico, que vai ser apto para qualquer paciente. Então, esses são os pilares. Você pode estar recém-formado, você pode no estágio já mandar muito bem na faculdade, já ter mais segurança às vezes que quem está lá dando plantão não tem agilidade. Mas Tamires, eu não sou ágil, eu acho que eu não vou dar conta, o TI é muito rápido. Agilidade é uma habilidade. Ninguém nasce ágil, ninguém nasce igual a Marvel, que se a Homem-Aranha que puxa o negócio vem para perto de você. É uma habilidade. Então essas habilidades podem ser desenvolvidas para você trabalhar tranquilo na UTI, para você conseguir trabalhar na UTI independente da sua cidade, independente da sua idade, do seu tempo de experiência. Essas habilidades elas podem ser adquiridas. Mas Tamires, eu sou do interior, na minha cidade tem
poucos hospitais, eu escutei muito assim durante a jornada. Eu tenho poucas oportunidades, na minha cidade nem tem tanta oportunidade assim. Eu moro numa cidade muito do interior, muito do Nordeste. Será mesmo? E o tanto de vaga que foi aberta, que está sendo preenchida, tem alguém trabalhando lá, algum profissional está trabalhando. Será que você que não está preparado para essas oportunidades, para essas vagas na sua região, o hospital quer contratar profissionais que saibam avaliar o paciente e dominem ventilação mecânica. Independente se você domina a ventilação mecânica há 5 dias, acabei de terminar o Simplificando, nossa, zerei, emiti meu certificado. Tudo bem, você já sabe o assunto, você pode pôr a mão na massa. Ou se você sabe, como eu, ventilação mecânica há 6 anos. Independe, os meus 6 anos e o seu acabou de terminar o curso. Você sabe de verdade o que fazer pelo paciente? Você não expõe o seu paciente a risco? Risco de vida, risco de morte? Então, se você sabe o que fazer pelo paciente, tá tudo bem. Independente se você já sabe ventilação 6 anos ou não. Isso é possível. Então, entender as modalidades ventilatórias é um passo fundamental, importante, que vai te ajudar, inclusive, você a planejar o seu plantão. Então, você consegue ter terapias diferentes, claro que não somente com a modalidade. Então, vamos pensar num combo. Saber olhar a gasometria do seu paciente, porque a gasometria, você vai ter que corrigir algumas coisas, olhar um raio-x, é um conjunto. Mas a modalidade ventilatória, ela anda junto com a patologia do seu paciente. Então, se o seu paciente está muito ruim, está grave, está com febre, está em sepse, está com uma gasometria numa acidemia, está ruim, ele vai estar com parâmetros ventilatórios ruins também. E é tão legal isso que hoje eu recebo muito dos alunos, às vezes, foto do ventilador durante o plantão, o primeiro plantão. O que você acha? Você acha que esse paciente está grave? Quando você domina o ventilador mecânico, só de fato de você olhar uma tela assim, do ventilador, todos os parâmetros, você consegue entender e criar na sua cabeça um raciocínio se aquele paciente está grave ou não. Então hoje, se eu olho um paciente com uma FO2 alta, paciente com uma PIP alta, automaticamente o meu cérebro já fala, opa, esse paciente está com problema de oxigenação. Será que ele está com uma hipoxemia na gasometria dele? Será que foi corrigida? Será que esse ventilador é antes ou depois de uma gasometria corrigida? Então você já consegue programar um monte de coisa na sua cabeça só de olhar a tela do ventilador. Eu vi que esse paciente tá com uma pressão controlada muito alta. Opa, esse paciente, por que ele tá com uma pressão de 20, 22, 23? É um paciente obeso? É um paciente que tá com dificuldade do ar entrar, que eu preciso apertar o botão da pressão tão forte, dar uma porrada tão forte para o ar entrar nele? Ele tem alguma resistência na via aérea que não permita que ele expanda? Olha que legal, quanta coisa a gente consegue se desenvolver, pensar em ajudar o paciente rápido, porque quando a gente fala de UTI, tempo é vida, né? Nosso produto na UTI é vida. Então, quando a gente sabe a modalidade ventilatória, já é um passo bem legal. Inclusive, é um passo legal até para a gente conversar com a equipe. Olha que interessante. Às vezes, você vai pôr o seu paciente na modalidade espontânea e vai evoluir o desmame ventilatório dele. Então, você está indo lá, mudando os parâmetros, fazendo para estubar esse paciente. E você está ali quase que para estubar o paciente, você está se preparando para estubar, diminuiu a pressão suporte, a gasometria veio boa, o paciente está sem sedação, tá tudo ok. E daí chega a equipe da enfermagem e fala assim, eu vou dar banho no paciente agora. Vou dar banho no paciente, tá? Tô atrasado, preciso dar banho no paciente, seu João, agora. E você fala, não, será que é o melhor momento da gente dar o banho agora no paciente? Ele tá quase sendo estubado. Eu pus ele num parâmetro ventilatório que eu preciso observar se ele vai aguentar para sair do tubo. Ele está na modalidade espontânea. Será que não dá para aguentar um pouquinho mais, daqui umas 2 horas, e de repente dar banho em outro paciente? Olha que legal. A gente consegue contribuir para a equipe. Não chegar e falar, não, tô atendendo, você não vai dar banho no paciente não. A gente vê muito isso na UTI. Mas você chegar na equipe da enfermagem e falar, cara,
conseguir diminuir os parâmetros ventilatórios, esse paciente está em espontâneo, eu acho que eu consigo tô fazendo o teste de respiração espontânea nele. Se ele ficar bem assim meia hora, que ele tá com tudo mínimo, a gente vai estubar. Então, a própria pessoa da enfermagem, o próprio técnico, o próprio enfermeiro pensa, opa, então não vamos dar banho agora, porque você vai ficar mexendo o paciente, expondo o paciente se ele vai ser estubado. Olha que legal. Então, você consegue até ter mais respeito com a equipe, consegue manusear o paciente com mais segurança. E, gente, isso é tão importante. Quando eu fiz as provas de residência, que é um dos bônus do Simplificando, então, eu decidi fazer 12 provas. Doida das ideias, mas eu fiz 12 provas. Eu fiz 6 provas de saúde da mulher, porque eu gostava muito de saúde da mulher e eu estava na dúvida entre UTI e saúde da mulher. E fiz 6 provas em terapia intensiva, né, para conseguir a bolsa. Uma das provas que eu fiz foi a Unicamp, em Campinas, né, a Universidade de Campinas. Fiz a primeira prova teórica, passei. Fui fazer a segunda parte da prova, que era oral, com o coordenador de fisioterapia. Então, como que foi a prova? Sentei lá, vou tirar isso aqui, cheguei agora. Eu sentei lá. Oi, sou a Tamires, vim fazer a segunda fase do processo seletivo para ganhar a bolsa de residência. Tá bom, né? Fui afiada, sem saber o que ia cair, porque era uma prova oral, com um fisioterapeuta na minha frente. Sentei na minha salinha, na salinha da FIS, igual eu tô agora aqui sentada, com 2 fisioterapeutas da Unicamp na minha frente. E começaram as perguntas. Olha, então a segunda fase é uma prova oral, e a gente vai te fazer algumas perguntas e a gente quer ver como você vai se sair. Beleza? Primeira pergunta que ela fez, ela pegou um aparelho, certo, de fisioterapia respiratória e falou: o que é este aparelho, para que ele serve, que momento você utilizaria esse aparelho com o paciente? Lembro que eu fiquei branca, que eu falei, nossa, que aparelho é esse mesmo? E era um aparelho de higiene brônquica para mobilizar a secreção do paciente. Então, ó, esse aparelho é um aparelho, o nome do aparelho é tal, é um aparelho de higiene brônquica. Que paciente você usaria? Usaria com pacientes que têm secreção. Ah, beleza. A segunda parte do processo seletivo para ganhar a bolsa na Unicamp foi assim. Eu dei até risada, porque minha mãe é enfermeira e a pergunta foi assim. Se você estivesse atendendo um paciente, certo? Um paciente qualquer, sem ventilação mecânica, e a enfermeira chegasse e falasse assim: físio, você não vai atender o paciente agora, porque esse paciente tem que tomar banho. Você não vai atender, pronto, você é novo, você tá ali chegando no setor, você não vai atender o paciente agora, a gente vai dar banho. O que você faria? A fisioterapeuta me perguntou. Eu, último mês de faculdade, falei, cara, o que eu faria? Eu quero saber o que você faria se a enfermeira te falasse, você não vai atender o paciente porque eu vou dar banho junto com a minha equipe agora nele. Eu falei pra ela, bom, eu tentaria conversar com a enfermeira. Por que o paciente teria que tomar banho naquele momento? Precisaria tomar banho naquele momento? Tentaria conversar, falei pra ela. Tentaria conversar, que talvez eu precisaria atender aquele paciente naquele momento, se era tão urgente o banho assim. Ela falou, tá. Mas essa enfermeira é a chefe da enfermagem da UTI. Ela vira pra você e falou, não, você não vai atender o paciente. A minha equipe, vamos dar banho no paciente agora. Daí ela contextualizou o paciente. O paciente está com falta de ar, o paciente está em pleno desconforto respiratório e a equipe da enfermagem quer dar banho nele. E a enfermeira bate o pé e fala que você não vai atender. Ela me perguntou, o que você faria? Daí eu olhei assustada, né? Último ano de faculdade, falei, por que essa mulher tá me perguntando isso? Falei, bom, eu falaria para a enfermeira que naquele momento que o paciente está em pleno desconforto respiratório, a fisioterapia naquele momento é mais importante do que o banho. Que inclusive o paciente pode piorar se elas ficarem bagunçando o paciente. Imagina você com falta de ar, né? Eu tive essa semana passada, foi horrível. Você, seu paciente, com falta de ar e alguém te dando banho no leito, né? Banho no leito. Então, fica te virando pra lá e pra cá pra te dar banho. Eu falei, então eu falaria pra enfermeira que como o paciente está em desconforto respiratório, naquele momento,
ser atendido pelo fisioterapeuta é mais importante para a saúde dele, para a vida dele, do que ele tomar banho. E daí, na hora, as duas físicas arregalaram o olho e falaram que era isso que a gente queria ouvir. E minha mãe tava me esperando do lado de fora da prova. Eu falei, mano, por que elas perguntaram isso? E hoje, trabalhando na UTI, faz todo sentido. Porque esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Porque na UTI, como eu disse anteriormente, você não tem hora marcada com o paciente. Você tem a obrigação de atender aqueles pacientes. A equipe da enfermagem tem que tomar conta, no caso técnico, de enfermagem daqueles pacientes. Então não tem ordem de quem vai tomar banho primeiro, quem vai coletar a gasometria, é ordem de prioridade. Qual é a prioridade? O que vai lesionar menos a vida do paciente naquele momento? Mas a gente tem que ter essa inteligência do conhecimento das modalidades ventilatórias para poder conversar com a equipe. Olha, acabei de passar ele para espontâneo, eu vou sentar ele à beira-leito, eu vou forçar ele um pouquinho. Será que te atrapalharia muito se você dar banho dele daqui umas 2 horas? Vai ser muito esforço para ele. Eu vou fazer exercício com TheraBand, eu vou fazer exercício com peso, com o paciente entubado. Vai cansar muito ele. Será que não dá para dar banho nele? Ah, dá, físio, beleza, eu vou atender o outro paciente primeiro e depois eu volto. Olha que legal. Então, entender as modalidades ventilatórias, que é uma coisa simples. Entender esses botões aqui, ó, que estão ali com o seu paciente, é um passo fundamental para você, fisioterapeuta, e para você dar os próximos passos com a equipe, contribuir, trabalhar em equipe com um único objetivo, que é fazer o paciente sair mais rápido possível da máquina, ser estubado e sair da UTI, morrer menos, sair da UTI o mais rápido possível, diminuir a chance de dar alguma coisa errada por ele. Entender esses conceitos de modalidade é fundamental. Dentro do Simplificando a Ventilação Mecânica, eu mostro esse passo a passo. Por que você escolhe uma modalidade? Como o seu paciente reage àquela modalidade? E principalmente o porquê das coisas, né? Eu acho que a gente tem que saber o porquê que eu escolhi aquele botão. Eu recebo muita mensagem assim, Tamires, qual parâmetro ventilatório eu coloco nesse paciente aqui, ó? Daí me manda. Daí a pessoa coloca assim, pressão controlada. Vou dar o exemplo da FO2 que é mais fácil. Tá lá assim, ó, FO2 de 50% e pipi de 10%. Daí eu pergunto pra pessoa no Instagram, né, na conversa, por que a pipi tá de 10? Por que a FO2 tá desse valor? Ah, não sei, recebi o plantão assim, deixei por isso. Não! Cada botão do ventilador tem um porquê. Cada botão vai expor o paciente a um risco. E tem como a gente não lesionar ele se a gente dominar o ventilador mecânico. Então não dá para ser igual ao nosso celular, que a gente aperta e bloqueia a tela sem o medo de, beleza, o celular quebrou. O ventilador não. Cada botão que você aperta representa uma coisa importante na saúde do paciente. Por isso você precisa dominar a máquina. Por isso que eu mostro dentro do Simplificando esse passo a passo, mastigado. Então hoje, os meus alunos, independente se eles são estudantes ainda de fisioterapia, eles já conseguem se sentir tranquilos. A Bruna mandou a mensagem que eu compartilhei. Eu entrei no estágio arrasando, né? Cheguei já lá sabendo ventilação, todo mundo veio pedir minha ajuda. Porque eu não cheguei boiando. O professor me deu um paciente de entubado para eu atender, eu sabia, olhei a máquina e sabia o que aconteceu. Então, gente, entender ventilação mecânica é um pré-requisito para você trabalhar na UTI. Se você gosta da terapia intensiva, trabalha em outra área, tem vontade de migrar para essa área que é tão bonita, tá vendo as vagas bombando aí, tem essa vontade de fazer essa transição, de repente, de carreira, ou você é estudante, o coração já bate forte quando você vai no estágio, agora é a hora de você entender ventilação. Dê o seu conhecimento, não tem cedo ou tarde, certo? Não tem cedo ou tarde para entender ventilação mecânica. Eu falo que a pandemia foi uma prova de fogo em relação ao ventilador mecânico. A pandemia só foi um tapa na cara do fisioterapeuta
de que ele já tinha que dominar a máquina, que o paciente não tinha tempo de esperar. Se com Covid, de 5 pacientes entubados, 3 iam a óbito, né, antes da vacinação, isso acontecia por conta da doença, a gente sabendo de ventilação mecânica, protegendo o pulmão do paciente, imagina se a gente não soubesse. Então, assim, tudo isso aconteceu para mostrar que existem alguns assuntos, como ventilação mecânica, que não dá para esperar muito, não. Esperar significa lesionar a vida de alguém ou não conseguir um trabalho, né? Também é uma opção, né? Não conseguir se candidatar à vaga. Eu não quero que isso aconteça com você, então o Simplificando ele é bem intenso, né? Nem minha voz voltou ainda. Segunda-feira começam as mentorias, que é um dos bônus para quem se inscreveu. As vagas encerram amanhã real. No sábado você não vai encontrar o link de compra, porque é um atendimento bem intenso. Então, o pessoal recebeu mensagem da Luiara, que é da minha equipe aí, no WhatsApp, um montão. A Cris pode estar de prova. Recebeu um montão de mensagem no WhatsApp, orientando como entrar no grupo, perguntando se conseguiu acessar a plataforma. Porque muito mais do que um curso online, eu acho que quando a gente pensa na vida do outro, né? E eu tive parentes internados há pouco tempo entubados, e estou com um tio querido agora internado, pronando em ventilação mecânica. Então a gente deseja, quando eu recebo, né, as notícias do meu tio, né, do tio do meu noivo, eu penso assim, nossa Deus, que o físio que esteja atendendo ele domine o ventilador. Então, assim, saiba manusear com segurança, saiba parâmetros que lesionem menos ele, porque, né, ele tá pronando, tá ainda numa situação delicada. Quando a gente recebe o áudio, né, da família falando, olha, hoje diminuíram, o médico fala, né, passa o plantão lá. Olha, hoje seu fulano, né, que é meu parente, saiu de uma FO2 de 70% para 40%. Foi despronado de ontem para hoje. Então você vê que o fisioterapeuta que está atendendo ele sabe de ventilação mecânica. Então, Simplificando te dá essa oportunidade de você dominar o assunto, independente se você tem muita experiência ou não. Se você é estudante, melhor ainda, porque você já vai dar um passo muito grande, vai ter um acompanhamento aí 1 ano, e eu quero que você consiga esse passo a passo. Combinado? Obrigado pela sua presença. Então, recados finais. Os certificados do evento Jornada Fisioterapeuta de UTI vão ser emitidos até amanhã. Fica tranquilo, o pessoal tá me mandando mensagem desesperado. Gente, eu entreguei um evento para vocês de 3 dias com tanto conteúdo gratuito. A gente vai honrar com o certificado, fica tranquilo. Os certificados estão sendo emitidos manual, isso demanda tempo. Emite, manda no e-mail, emite, manda no e-mail. Fica em paz, você vai receber o seu certificado. O certificado tá lindo, com símbolo, tudo bonitinho, com as horas. Fica tranquilo. A gente vai voltar mandando sempre no direct, orientando o seu certificado, orientando a olhar no spam. Fica tranquilo, a gente só aumentou o prazo 2 dias, porque eram 200 e poucos certificados, foi para 350 e poucos. Então é bastante, então fica tranquilo, tá bom? Você vai receber o seu certificado. Tô recebendo muitas mensagens. Tamires, as vagas vão ter quando? Logo, logo vai abrir de novo? Não! As vagas acabam amanhã. 8 horas da noite acabou. Por quê, Tamires? Se é um curso... Eu ainda escutei assim. Mas se é um curso online, por que as vagas esgotam? Porque existe um suporte muito grande. Então, existe um suporte. Eu respondo as dúvidas em até um dia útil. Você tem um local que você manda as dúvidas. Tem o grupo do Telegram. Então, você tem muito acompanhamento. Isso demanda tempo. Então, depois de amanhã, sexta-feira, eu não tenho previsão de quando eu vou abrir as vagas, porque eu vou dar toda assistência, todo o carinho para quem está se inscrevendo agora, quem já está, igual a Cris, assistindo o curso, mandando as dúvidas. Então, gente, se programa. Foi liberado em, acho que 12 vezes no cartão. Não tem limite. A gente liberou uma opção que só controla
A parcela não pega o seu limite total, igual a Netflix, só desconta o valor da parcela no seu cartão, não compromete seu limite, caso você não tenha aí a condição de ter o limite todo. Mas aproveita, lembra, ventilação mecânica a gente está lidando com vida, trabalhar na UTI a gente está lidando com vida e as vagas estão abertas e não vão ficar te esperando. Combinado? Um beijo, boa noite e eu quero ver você lá dentro como meu aluno, igual os que já estão entrando aqui.